Bom dia, pessoal. Então hoje nós começamos um novo formato do meu vídeo porque vai ter a vinheta do canal, né? E essa introdução de hoje eu quero usar também para pedir para vocês, os que gostam do canal, que curtam, me sigam, né? E compartilhem e apertem o sininho. Isso você só consegue fazer, quem recebe a mensagem pelo WhatsApp, só consegue fazer se entra pelo link. Se entrar pela imagem, vocês não conseguem fazer. Porque se tu aperta no link aí, tu entra no YouTube. Aí tu consegue curtir, compartilhar, apertar o sininho, que daí avisa todo vídeo novo, certo? E então isso é um teste, porque eu também vou começar a editar os vídeos. Vai me facilitar, porque quando eu falo alguma coisa errada, eu posso parar, fazer um pedacinho e tal. Mas se você está vendo esse vídeo, é porque deu certo, certo? A gente é que nem a gente é o espermatozoide que deu certo, né? Entre tantos. Então, se você está vendo esse vídeo, ele é o vídeo que deu certo, né? Entre tantas tentativas. Então a gente fica pensando, pá, imagina os outros então, né? Eu estou falando em relação ao vídeo, não a nós. E claro, somos maravilhosos, por isso que a gente venceu a corrida dos espermatozoides, certo? Então agora vem a vinheta do canal e depois vem o vídeo. Até! Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno rescaldo sobre o último vídeo que eu falei dos 4 adversários do homem no caminho do conhecimento, que se refere lá à obra do Carlos Castaneda. Então vamos rememorar. O primeiro adversário é o medo, o segundo é a clareza, o terceiro é o poder e o quarto é a velhice, certo? Eu vou fazer um pequeno rescaldo que vai se transformar num vídeo longo, porque é muito complexa essa história e a interpretação que eu dou desses 3 adversários, uma interpretação minha, não da obra do Castaneda, é colando com outras coisas, né? Porque esses 4 adversários estão no caminho do conhecimento do bruxo, do feiticeiro, daquele índio que vai em direção ao conhecimento. Primeiro ele enfrenta o medo, depois ele enfrenta a clareza, depois ele enfrenta o poder, depois ele enfrenta a velhice, certo? Mas isso pode ser trazido, por exemplo, para a nossa vida de ocidentais, que é diferente de uma vida de índio, é diferente, e ela pode também ser trazida para a história do ser humano se movimentando ao longo do tempo em direção ao conhecimento, né? É um conhecimento que a humanidade busca, que vai levar ao quê? Ao descobrimento daquilo que está encoberto pela hipótese desse canal, certo? Muito bem. Naturalmente que eu vou repetir algumas coisas. Por que eu repito as coisas constantemente aqui, pessoal? Porque quando a gente olha qualquer coisa do ponto de vista da totalidade, parece que o mundo muda de alguma maneira, ele fica mais mágico, a gente entra para dentro de um território que nos transporta para fora do nosso mundo cotidiano, que é um mundo um pouco chato, um pouco repetitivo, justamente porque ele é falso, ele não é o verdadeiro, sob a hipótese desse canal, certo? E quando a gente para de olhar o mundo na sua totalidade, para o vídeo, volta para a nossa vida cotidiana, a vida cotidiana se recompõe, ela se recompõe, então o mágico desaparece de novo. Então quando a gente vai fazer uma nova abordagem, a gente tem que repetir um pouquinho as coisas, né? Para a gente voltar de novo para essa visão da totalidade, que do ponto de vista planetário, por isso que o meu canal se chama Bem-vindo à Terra, agora ele se chama definitivamente Bem-vindo à Terra, ele tem um nome no canal Bem-vindo à Terra. Ele faz aquela descrição de como o ser humano saiu lá da África, foi lá para a Ásia, veio em direção ao Ocidente, formou o Ocidente depois da conquista, certo? Porque olhando assim, desse modo da totalidade, a gente consegue iluminar a história de outra maneira, certo? Muito bem.
antes de falar da minha interpretação sobre os adversários do homem do conhecimento, o que eles são, em que consistem, veja, isso é uma pergunta filosófica. Sócrates, quando começou a filosofia, ele perguntava, o que é isto? O que é a coragem? O que é o amor? O que é a virtude? Certo? Então, a filosofia, ela faz essa pergunta, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? E ela vai iluminando de alguma maneira aquilo que ela quer descobrir, certo? Então, quando eu pergunto assim, o que são os adversários do homem do conhecimento? Eu estou fazendo uma pergunta filosófica. Em que eles consistem? Qual é a sua essência? De onde eles vêm? Por que o Castaneda, mesmo que seja falso os livros dele, mesmo que ele tenha inventado, mas como ele pôde inventar uma coisa, é preciso haver uma essência, porque inventar, do ponto de vista desse canal, é colocar vento dentro de um balão. Se não existe o balão, tu sopra, 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 e tu não cria nem que seja uma mentira. A própria mentira que cola, pessoal, ela tem uma essência no abstrato. Então a filosofia olha para isso, além do bem e do mal, além da moral, para descobrir como que é possível tanta gente ter se enganado durante tanto tempo. É porque tem alguma coisa naquele território que nós queremos descobrir que sustenta essa visão, né? E do nosso ponto de vista, aquele mundo antigo da América veio através do Castaneda, através da mentira que ele inventou, pegou carona na mentira e veio toda aquela obra que diz respeito à essência daquilo que se fazia na América pré-colombiana, especificamente ali no coração da América, que é aí pelo México, certo? Muito bem. Então, eu vou falar agora do método científico. Como é que a ciência chega às suas certezas, que não são certas. A gente sabe que não são certas. Às suas pretensas certezas, ou ao seu conhecimento, enfim. Como que a ciência chega? Então, ela olha para a realidade, certo? E ela inventa uma teoria, certo? Uma hipótese, é uma invenção, ela não sabe. Então, ela diz, funciona assim, e depois ela vai ver se funciona assim. Ela vai tentar pôr à prova, provar, ou seja, pôr à prova, é isso. Então, eu imagino que uma pedra caia numa velocidade tal em função do tempo. Então, eu escrevo uma equação que em função do tempo a velocidade vai aumentando e depois eu vou testar, eu vou provar, eu vou pôr à prova, né? E toda a ciência funciona assim. Tem algumas ciências que é mais difícil ou impossível pôr à prova. Por exemplo, a história. Tu não pode fazer um teste na história. Então só te resta observar a história passada, ver se ela entra dentro daquela lei e observar os acontecimentos futuros para ver se eles se enquadram dentro dessa tua hipótese, certo? A economia é a mesma coisa, enfim, a sociologia é a mesma coisa, né? A própria psicanálise, por exemplo, ela é também assim, é difícil tu fazer experimentos com pessoas, né? É antiético, mas tu usa a nível, né, de terapia e tu vai vendo se funciona. Por falar nisso, eu vou pegar este exemplo da psicanálise para mostrar para vocês como o criador da psicanálise, Freud, ele conseguiu chegar nessa ciência que se chama psicanálise. O que acontece? Ele tinha a experiência das pessoas que ele tratava, certo? Que tinham problemas psicológicos. Mas ele tinha também o seu conhecimento. O seu conhecimento, primeiro, de médico, ele foi inclusive laureado na medicina. Não é qualquer um que é laureado, só os gênios, né? Como Freud e eu que fui laureado em filosofia. E eu tenho muito prazer em ter sido laureado, certo? Muito bem. Então, o meu amigo o Freud, que também foi laureado, ele é do meu clube dos laureados, certo? Ele era realmente um médico, né, excepcional. Então, ele tinha o seu conhecimento de médico e ele tinha também outros conhecimentos, né, pessoal? Ele tinha conhecimento, por exemplo, de filosofia. Ele leu Kant, ele leu Schopenhauer. Então, essas duas filosofias foram muito importantes na inspiração dele para criar a psicanálise. Por quê? Porque o Schopenhauer veio depois de Kant, logo depois de Kant, né? E ele dizia
que existiam motivações inconscientes, né? Ele não dizia com esses termos, mas enfim, ele dizia que tinha uma força que ele chamou de vontade, traduzindo para o português vontade, mas que no alemão é intente, me parece intente, que quer dizer intento. É uma coisa que nos carrega, que carrega a todos, que carrega a natureza, que carrega o ser humano. Então nós somos carregados por forças inconscientes, certo? Então Freud foi um dos caras que descobriu o Schopenhauer, que não era tão conhecido no tempo do Freud. E também ele tinha lido Kant. O Kant, que inspirou Schopenhauer, né? Ele percebeu que existe uma razão prática, ou seja, além da razão pura, além da razão teórica, que é a nossa ideia, a nossa ideologização do mundo, a maneira como a gente imagina que é o mundo, o mundo não se comporta como a gente imagina. Então existe uma razão prática que a gente não consegue compreender. Essa aí que cria a moral, que cria as leis, que cria os costumes, que às vezes a gente não consegue compreender, né? E olhando assim, do ponto de sentido da razão teórica, a gente não consegue entender, por exemplo, que exista liberdade, que exista Deus, que exista, enfim, uma série de coisas. Mas o Kant defendeu o seguinte, que mesmo que a gente não compreenda, essas coisas se impõem, a realidade se impõe, e existe uma razão prática que comanda então a nossa vida, né? Então, unindo essas duas coisas, a prática é mais forte do que a teoria, e nós somos conduzidos por coisas que estão fora de nós, né? E diante da sua experiência com pessoas, ele começou a perceber que elas eram conduzidas por forças que elas mesmas não sabiam, e essas forças se mostravam às vezes em alguma coisa que a pessoa dizia sem querer, ou em algum sonho que ela relatava, certo? Então ele se deu conta que existe uma coisa que se chama inconsciente, que nos carrega, que nos arrasta. E esse inconsciente, ele dá sinais através dos sonhos, através dos atos falhos que a gente fala sem querer, né? Então ele criou a psicanálise, que é uma ciência que ainda não é bem aceita por muitos filósofos, justamente porque inconsciente é um conceito metafísico. Então alguns filósofos dizem, o que é isso inconsciente? Não existe inconsciente, certo? Mas são filósofos que ainda não conseguiram compreender plenamente o que é a filosofia, porque a filosofia trata daquilo que a gente compreende e também daquilo que a gente não compreende, né? E o Kant mostrou isso melhor do que ninguém, certo, pessoal? Então é assim que a ciência acontece. Muito bem. Então vamos agora aos adversários do homem de conhecimento, certo? Que são 4. Vejam, diante disso e diante do nosso conhecimento, a gente olha assim e eu disse, quando eu enfrento o medo, eu me recolho, eu tenho medo, certo? Eu evito as coisas que me causaram medo, mas o Dom Juan disse que eu devo enfrentá-las, até que o medo, ele deixa passar. Então eu conquisto a clareza. Depois a clareza se torna o meu inimigo, porque eu tenho uma ideia muito fixa sobre as coisas e começam a se apresentar outras ideias. Mas a sensação, quando eu estou enfrentando a clareza, é parecida com quando eu estou enfrentando o medo. Eu também me recolho, eu também fico, parece que eu estou com medo de novo, mas o Dom Juan diz, mas não é medo, é outra coisa. Quando eu enfrento o poder lá adiante, por quê? Porque depois da clareza eu conquisto o poder, eu domino o meu mundo todo, mas lá pelas tantas o poder se torna meu inimigo, porque eu começo a confundir o poder que não é meu comigo. Eu acho que o poder é meu, eu acho que eu consegui tudo aquilo porque eu sou o cara, né? Mas na verdade não é, é o poder me escolheu naquele momento para mim dominar o mundo. E daqui a pouco eu começo a me estressar, porque eu queria que acontecesse daquela maneira, como sempre aconteceu. E não é, porque o poder não é meu. Quando eu tenho essa humildade para perceber que o poder não é meu, que esse controle todo que eu tenho me foi em certo sentido doado, né? Eu venço o poder, certo? Mas quando eu enfrento o poder, de novo se apresenta aquela mesma sensação meio de cansaço
meio de abatimento, meio de medo, certo? E quando vem o último adversário, que é a morte, ou seja, é a velhice, né? Olha, ato falho. A velhice, né? Eu de novo enfrento a mesma coisa. Parece, em todos os casos, parece que alguma coisa me desenraiza, certo? E me deixa com menos vigor, né? Com menos viço, né? Por que os quatro parecem o mesmo, pessoal? Porque eles são o mesmo, São quatro maneiras que a mesma coisa vem em direção a mim, tentando me desenraizar, certo? E que coisa é essa que vem em direção a mim, tentando me desenraizar? Veja, eu acabei de dizer no ato falho, é a morte. Então essa conclusão, que esses quatro adversários do homem de conhecimento são na verdade os quatro batedores da morte, é minha, não é do Dom Juan. O Dom Juan nunca falou isso. Isso é uma produção minha. Esses quatro adversários do homem de conhecimento são a morte. É como a morte vem para o mundo, né? E se concretiza no mundo. Vem, batedor é aquilo que vai na frente do exército, reconhecer o terreno. Então a morte vai vindo, reconhecer o terreno, para nos combater, e ela fatalmente, infelizmente, nos vencerá, certo? Mas veja, durante todo esse período tem toda a batalha nossa em direção ao conhecimento, ao esclarecimento, que pode, no mínimo, nos propiciar uma sabedoria na velhice, certo? Muito bem, mas como é que também eu percebi que é a morte? Foi uma intuição, mas como que eu percebi? De que maneira que eu percebi? Isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Porque eu percebi, pessoal, que tudo que existe no mundo, ou quase tudo, ou muita coisa que existe no mundo, é exatamente dessa maneira. Ela existe em três partes e mais uma quarta parte. Aquela última quarta parte, ela se assemelha com uma coisa que não é deste mundo, que está no outro mundo. Então ela vem, essa coisa que se assemelha com aquela outra coisa que está no outro mundo, ela vem para o mundo e forma as outras três. Isso existe em inúmeros casos que eu posso relatar. Por exemplo, a formação de um determinado tempo histórico, por exemplo, feudalismo. Ele tinha três aglomerados ideológicos, ou seja, ele tinha três classes sociais deste mundo que tinham uma visão sobre aquele mundo medieval, que era quem? Os senhores feudais tinham uma visão, eles eram os donos da terra. Os servos tinham uma outra visão sobre aquele mesmo mundo, e tinha o Estado medieval, os reis, que tinham uma outra visão. Não eram bem a mesma visão, eram três visões diferentes sobre aquele mesmo mundo, e essas três visões sustentavam como um tripé aquele mundo, mas tinha ainda uma outra visão, que era quem na verdade ungia essas três visões, que era a igreja. A igreja na verdade pretensamente é do outro mundo, certo? Porque ela é uma igreja cristã, ela está enraizada no outro mundo, né? E ela, quando ela realmente se recolheu, porque ela ungia os poderes do mundo, ela se metia na política. Quando ela se recolheu mesmo, o mundo medieval se desfez. Veja, o mundo medieval é a versão ocidental de como era todo o planeta antigamente. Então, todo o planeta, em certo sentido, era assim. Ele tinha os poderes do mundo e tinha um outro poder fundado no outro mundo, ou que eram os xamãs que traziam, ou que era lá na Ásia, enfim, as religiões da Ásia, que se reportavam ao céu, certo? Que era quem ungia o imperador e assim por diante. Então era a mesma visão. Mas aqui no Ocidente, essa visão caiu por terra porque uma outra visão nova, do comércio tomou conta e fez o que a gente chama capitalismo, que é mais convenientemente chamado de sociedade de mercado. Sociedade de mercado. Porque quem manda é a mercadoria, certo? É o mercado, certo? E naturalmente o mercador vai ao poder na sociedade de mercado, que é a burguesia, que no feudalismo vivia primeiramente nas vilas, eram os vilões, aqueles que ficavam fora do sistema. Depois eles foram comerciando, viraram burgueses que moram em burgos, a burguesia foi crescendo e tirou do poder a classe rural, mas a classe rural ainda existe.
O que mudou? As leis mudaram, porque agora valem as leis do comércio, do emprego, da mão de obra, e não as leis mais da terra, que era suzerania, vassalagem, etc. Certo? Mas quando, então, o mundo medieval foi por terra, a burguesia foi para o poder. A burguesia e junto com ela a classe trabalhadora, mas todo um conjunto de forças de 3 ideologias diferentes. Quais são as 3 ideologias diferentes? A burguesia, o proletariado, os trabalhadores, os assalariados, né? E o Estado moderno, que tem uma outra visão, é um outro Estado. Então, ao contrário do que o Marx dizia, que o Estado é apenas um birô da burguesia, pode ser que no tempo dele era muito birô da burguesia, no início, mas o Estado se tornou uma coisa disputada por todos os interesses. Não é simplesmente da burguesia. A classe trabalhadora tem muito poder. As pessoas em geral, as instituições, né, os trabalhadores, todas as instituições têm influência no Estado. Então o Estado é uma terceira visão sobre o mundo. Mas tem um poder que unge essas 3 visões do mundo, que é a mídia. E a mídia, pessoal, talvez seja difícil de entender, mas ela tem um enraizamento no outro mundo, porque ela pretensamente representa a vontade da maioria. Então, veja, ela está fora dela mesma, não é ela que controla, é uma outra coisa que é um coletivo abstrato que controla ela. E quando ela, mídia, cumprir aquilo que ela diz, quer representar a maioria, ela ainda não cumpre completamente. Mas quando ela cumprir, a nossa sociedade vai se desfazendo. E à medida que ela cumpre, ela vai se desfazendo, para se transformar numa outra coisa que não é a sociedade dita capitalista raiz. Ela vai indo em direção ao socialismo. É isso que eu digo. Muito bem. Mas isso é só um exemplo. Olha, eu levei um tempo para falar só de um exemplo. A nossa mesma noção do nosso universo, que é 3 dimensões do espaço e uma do tempo, é a mesma coisa, porque existe um tempo abstrato. O tempo não é deste mundo. O tempo é uma projeção de um tempo abstrato que vem para o mundo e forma as 3 dimensões do espaço. A própria física moderna demonstra isso. E a filosofia também já se deu conta quando ela diz assim, ser é tempo, ou seja, nós somos tempo. Por isso que a morte é o nosso inimigo. Ser é tempo. Certo, pessoal? Mas eu queria em especial citar só um caso para encerrar esse longo vídeo, que é como a gente pode usar uma lei que nem essa, que diz que a realidade se constitui em 3 partes e ela vem de uma quarta que tem um enraizamento no outro mundo. A gente pode usar isso para aferir se uma determinada coisa tem fundamento ou não, se ela é real ou não. Então eu vou citar o exemplo dos evangelhos. Existem 4 evangelhos, certo? E a gente não sabe, será que eles foram inventados? Será que eles foram escritos por quem? Será que não é uma empulhação? Será que é verdade? Será que é mentira? Olha só, esses dias, recentemente, eu estava me dando conta que tem 3 evangelhos sinóticos. Eu sempre ouvia falar, mas eu não sabia o que era, certo? Aí eu fui ver. Sinóticos significa que eles são parecidos. Eles são ditos sinóticos porque eles descrevem as mesmas coisas, tá? Então são o evangelho de Marcos, de Lucas e de um outro, né? Marcos, Lucas e Mateus, certo? São os 3 evangelhos sinóticos, porque eles escrevem mais ou menos os mesmos fatos e às vezes até repetem as histórias, certo? Mas existe um 4º evangelho, que é o evangelho de João, que não é um evangelho sinótico. Veja, o que se diz desses evangelhos? Que os 3 relatam o Jesus histórico, o Joshua, a vida real de Jesus, ou o que o Teilhard de Chardin chamava o Cristo telúrico, o Cristo deste mundo, o Cristo, o fim, o produto do Cristo, certo? Porque existe o Cristo cósmico, que é o Messias, né? E o Cristo cósmico criou o Cristo telúrico, certo? Segundo essa visão do Teilhard de Chardin. E o Evangelho de João fala do Messias, do Cristo telúrico. Ele está além do Cristo histórico. Ele é além, é uma coisa que o Cristo histórico acessou para se tornar Jesus Cristo, certo? Jesus é o nome dele. Cristo é esse Cristo
cósmico, desculpa. Cristo cósmico, Cristo telúrico. Eu acho que eu me enganei nas palavras aí, né? Cristo cósmico é o Messias. Cristo telúrico é o Joshua, né? Jesus Cristo lá, né? O personagem histórico. Olha só. Então, nós conseguimos repetir de novo isso. Veja, a igreja fez isso. Ela escolheu 4 evangelhos. Como que ela escolheu? Ela sabia disso, do 13 e do 4? Não, ela não sabia, porque quem inventou fui eu. Quem descobriu esse mecanismo fui eu. E isso, para mim, descobrindo que tem 13 evangelhos que tratam do Jesus igual a nós, o Jesus homem, certo? E um quarto que trata do Messias, que trata do Cristo cósmico, eu vejo que a igreja, sem querer, ela escolheu os 4 evangelhos que são reais, que dizem respeito a uma história real. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha que dizer para esse vídeo. Eu acho que, por enquanto, eu vou parar de falar de Castaneda. Vou voltar agora a falar de novo de assuntos mais cotidianos, né? Mas você sabe que eles sempre têm ligação com essa fundamentação toda. Porque todas as coisas cotidianas, eu interpreto no sentido delas caminharem em direção a um fim de realizar uma determinada coisa, que a humanidade é o agente dessa realização, que foi bolada, não foi por Deus, foi por algo, alguém, não me pergunta quem. Inclusive Deus, o nosso Deus, o Deus do Ocidente, foi criado por esse algo, alguém, não me pergunte quem, para um determinado fim que nós ignoramos, mas que estamos a caminho de descobrir, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.